Boa noite, queridos. Mais uma vez estamos juntos e quero agradecer a Deus por ter chegado neste quarto dia de estudo, onde nós aqui estamos estudando a palavra de Deus, quando a mesma palavra nos convida a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Nesta noite, nós vamos estar estudando capítulo 3, uma vida exemplar no lar. Está em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 1 ao verso 7. Nós, nesses dias de estudo, ministramos sobre desejando a palavra de Deus, as prioridades do povo de Deus, uma vida cristã exemplar, uma vida exemplar na sociedade. E hoje nós vamos estar estudando uma vida exemplar no lar. E para nós iniciarmos esta palavra, eu convido os amados irmãos para abrirmos a palavra de Deus no capítulo 3, que começa dizendo assim: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trato, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também que a si mesma se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Então, queridos, nós vemos aqui a orientação do apóstolo Pedro, falando de uma vida exemplar no lar. Como nós falamos há pouco, nós estudamos uma vida cristã exemplar, uma vida exemplar na sociedade. E nesta noite, uma vida exemplar
no lar. Mas eu vou começar dizendo que algo estranho acontece em nossa sociedade. Nunca tivemos tantos livros publicados sobre casamento. E, ao mesmo tempo, nunca tivemos tantos problemas conjugais. Além disso, é triste dizer, mas essa situação também alcançou os lares cristãos. O fato de que um homem e uma mulher frequentam uma igreja não lhes dá a garantia de que o casamento será bem-sucedido. Dizer sim, eu prometo, no dia do casamento, é muito fácil. E exige apenas alguns segundos. Porém, cumprir as promessas é trabalho para uma vida inteira. A felicidade conjugal não acontece de maneira automática. E quando um dos cônjuges não é cristão, pode tornar as coisas ainda mais difíceis. O sucesso não é automático. É necessário muito trabalho. Depois de apresentar o dever do cristão em manter um testemunho exemplar na sociedade, no local do trabalho, Pedro expõe o dever dos crentes em testemunhar na própria família. Embora o apóstolo invista 6 versículos sobre a responsabilidade da esposa e apenas um versículo sobre o papel do marido. Isso, queridas, não significa desequilíbrio ou machismo. Pelo contrário, isso simplesmente demonstra a preocupação do apóstolo Pedro. Na cultura greco-romana do primeiro século, as mulheres recebiam pouco ou nenhum respeito. Enquanto viviam na casa de seu pai, elas estavam sujeitas ao direito romano de pátria potestas, ou seja, o poder do pai, que concedia aos pais autoridade máxima na vida e morte sobre os filhos. Os maridos tinham um tipo similar de autoridade legal sobre suas esposas. A sociedade considerava as mulheres como meros servos que deveriam ficar em casa e obedecer a seus maridos. Se uma mulher decidisse desobedecer, era algo triste. Se uma mulher decidisse obedecer ao Evangelho, isso poderia acarretar em grande perseguição por parte do seu marido não salvo. Assim, Pedro desafia os seus leitores a um novo comportamento como mulheres submissas e maridos atenciosos para um casamento bem-sucedido.
precisamos reconhecer e conhecer e praticar nossas responsabilidades. Número 1, a responsabilidade da esposa. Está dizendo, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Uma vida piedosa é um testemunho mais poderoso do que palavras. Isso não significa que o testemunho verbal não seja importante. No momento apropriado, as palavras são essenciais para comunicar o conteúdo do Evangelho. Mas o objetivo do apóstolo Pedro é mostrar que maridos incrédulos são mais propensos à salvação por uma conduta piedosa do que pela pregação de suas esposas. E aí, queridos, no número 2, a responsabilidade do marido. Olha o que a palavra diz aos maridos. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha o peso que está sobre o ombro dos maridos. A submissão também é responsabilidade do marido. Marido, vós igualmente. A palavra igualmente se refere ao dever de submissão. Desta vez, é o marido crente que se submete em serviço à esposa, embora não deva se submeter à sua esposa como líder. O marido deve submeter-se ao dever amoroso de ser sensível às necessidades, temores e sentimentos de sua esposa. Pedro menciona 3 maneiras básicas: consideração, cavalheirismo e companheirismo. Consideração, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Palavra comum em grego significa habitar juntos e refere-se viver com alguém no mesmo lar. Alguém pode dizer: eu faço isso. Eu e minha esposa vivemos no mesmo endereço. Partilhamos a mesma cama e tomamos as muitas refeições juntos. Mas a palavra grego comum significa mais do que apenas compartilhar um quarto. No Novo Testamento,
ela é usada somente aqui. Pedro usa para se referir ao aspecto da união. Desta forma, o marido deve constantemente nutrir e amar a sua esposa no vínculo da intimidade. Ele deve prover suas necessidades físicas, materiais e emocionais. O apóstolo Paulo escreveu: maridos, amai vossa mulher. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Sabe, nenhum homem se vicia, é viciado em dar martelada no dedo. E a palavra de Deus diz: quem ama a esposa a si mesmo se ama. Certa ocasião, um homem fez um voto secreto de tentar ser mais amoroso, sincero e mais presente na vida de sua esposa. Assim, ele programou 2 semanas de férias com a família. Ele trabalhou duro para suprir todas as necessidades de sua esposa. Foi ótimo. No final do passeio, ele fez uma nova promessa de continuar amando a esposa da mesma forma. Mas, na última noite de férias, a esposa estava chateada. Finalmente, ela desabafou: querido, você está escondendo alguma coisa de mim? O que você quer dizer com isso? Ele perguntou. Bem, há algumas semanas eu fiz um exame. O nosso médico lhe disse alguma coisa, querido? Você tem sido tão bom para mim. Eu estou morrendo. Então o esposo sorriu, tomou-a nos braços e disse: não, querida, você não está morrendo. Eu que estou começando a viver. Que isso pode acontecer na nossa vida conjugal. E a Bíblia diz: como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Um marido crente também deve ser um cavalheiro. Ele reconhece que sua esposa é mais frágil. O marido deve tratar a esposa como um vaso caro, bonito e frágil, como um tesouro precioso. A palavra frágil não quer dizer que as mulheres sejam inferiores aos homens. Significa apenas que as mulheres geralmente possuem menos força física do que os homens. Com isso em mente, os maridos cristãos
são os provedores e protetores de suas esposas, sejam elas esposas crentes ou não. Um marido pode não concordar com sua esposa e ainda respeitar e honrá-la como líder espiritual em sua casa. O marido deve, por vezes, tomar decisões que não são agradáveis, mas agir com cortesia e respeito. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Os lares nesta noite sejam abençoados, em nome de Jesus.